Olá, pessoal. Boa noite. Queria só confirmar se vocês conseguem me ouvir direito. Alguém poderia dar... Professor, tá Boa sim, dá para escutar bem, professor. Boa noite. boa noite, Anderson. Tudo bem? Você fez falta na última aula, cara. Fiz falta, por quê? É, Não. deixa eu ver aqui. Temos 6 pessoas, eu acho que dá pra gente aguardar só mais um pouco, tá? E a gente inicia. Professor, já já o pessoal chega, porque foi compartilhado agora lá no grupo. O pessoal, ele entra mais pelo grupo do WhatsApp, tá? Tá bem, tá bem. A gente aguarda aí um pouquinho, então. Professor, faltou energia aí hoje? Faltou? Ah, não. Ainda não. Só no Amapá. O Isaac foi parar muito longe, rapaz. Será que ele deu uma volta lá? Rapaz, provavelmente, para dar um apagão daquele, só o Isaac mesmo. O negócio tá feio, viu? Alguém sabe onde fica o Amapá no mapa? Que é isso, rapaz. Cara, ó, do lado direito do mapa, olhando do Brasil, do Ceará, pro lado direito, eu não sei não. Só sei quando é lá pra Bahia, pra Alagoas, que é o Ah, não, tá do menorzinho. lado esquerdo. Não, exatamente. Pro lado esquerdo eu só conheço Maranhão, Piauí. Aí Pará. pra cima eu não sei quem é que faz fronteira com quem, se é Roraima, se é Rondônia, que é primeiro. Eu confundo Rondônia com Roraima toda vez. Mas É, Rondônia fica mais embaixo, eu acho. Roraima fica pra cima. Junto com a... Roraima é lá na cabeça do país, é tipo, Eu é acho o que chifre. é um dos. Sim, onde é que ficou o Amapá? O Amapá é o outro chifrezinho, usando aí tua analogia. Amapá, cara, eu vou dar uma olhada nisso, ó. É uma vergonha como brasileiro. O Acre é que não dá pra esquecer, né? O Acre é a boca. É aquela carinha, né? Essa carinha. É. Amazonas, Amapá. O mapa tá tão ruim que até quando a gente pesquisa ele não aparece. É, outro chifrezinho mesmo. É, não, fica pronto, fica acima do Pará, né? É. É, fica acima do Pará. Aqui. Do lado direito eu não conheço não, só sei que tem Rio Grande do Norte, Paraíba. Paraíba, Pernambuco, onde eu tava. Aí o professor é em Pernambuco, rapaz. Eu estudei lá, tava estudando lá antes de vir pro Instituto. Ah, tá. Eu pensei que era agora, aproveitando a pandemia, barra Não, férias. não. Estudando, sofrendo um pouquinho também. Não. Professor, nós estamos sofrendo, eu estou sofrendo agora com uma coisa chamada resenha crítica. Eu nem sei para onde vai. Metodologia de trabalho científico. Tá mais fácil o Dois. cálculo. Ó, chegou a Ana aí, ó. Três. Olá, pessoal, tudo Tô com bem? dúvida em tudo. E aí, galera, quanto é para vocês fazerem esse trabalho para mim? Eu não consigo fazer por mim mesmo, meu filho. Eu vou conseguir Vixe, fazer cara, por tá sendo você? gravado, olha. Você pega pelo Rod, ó. É, Olha, foi brincadeira, isto era uma piada, viu? Que fique registrado. Deve ser considerado como uma piada, viu, juiz? O quê? Eu tinha caído aqui na internet, que era? Não, aí uma piada que eu contei aí, perguntando quanto é que o pessoal queria para fazer a minha resenha crítica de metodologia. Eu estou explicando porque está sendo gravado para o juiz que isto foi uma piada. Vocês estão no segundo período, né? Nós estamos, quer dizer, alguns de nós, né? Não, eu digo o S2 a turma, né? É, só o Isaac aí que está no quarto, aí ele repetiu aí. Não, Exato. professor. O professor. Não, Se fosse, já teria passado pelo o professor ficou pensando. Porque, deixa eu ver. Álgebra, eu acho que no S3 já teria se encontrado por aí. Eu acho que a gente já tem aqui um Corozo.
suficiente, né? Eu acho que dá pra gente começar. Tu tem só 8 aí, ó. Não, temos 8. Deixa até umas 8h30, professor. Calma 1, aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10. O Isaac não conta não, professor. 12 menos 2. Isaac não conta, é? Rapaz. O Isaac não conta não. É o quê, macho? O Isaac só tá ocupando a cadeira lá. Vocês são guerreiros, viu? Vocês entraram no instituto e pegaram pandemia. Rapaz, foi o quê? Eu acho que foi um mês que vocês tiveram de aula, foi? Não, eu acho que foi menos, né, pessoal? Foi menos de um mês, né? Deu nem pra gente brigar entre a gente. Por isso que ainda estão unidos. Eu tô brigando comigo mesma. Né? Deu nem um pau de briga, não. Pois é. Não. Próximo ano ia dar certo. A gente teve 90% agora a vacina lá, né? De eficiência. Professor, Uma perguntinha. Oi. Eu tava tentando fazer sua atividade avaliativa, mas eu tô com um probleminha. É que eu tava com um problema relacionado a outra matéria, que era a matéria de circuito digital, que eu tava fazendo a atividade que era tamanho gigante, e eu não tive muito tempo de fazer a sua atividade. Eu posso te enviar amanhã? A data era até hoje, mas eu ainda não corrigi, então enquanto eu não começar a corrigir, você pode mandar. Que eu vou ver se eu consigo enviar amanhã logo, porque eu não sei se dá tempo de eu terminar hoje. Tá. Eu acho que não vou corrigir amanhã, não. Aí, então, pode enviar, tá? Para desburocratizar aí o máximo possível. Só não dá para aceitar mesmo depois que eu já estiver divulgando as correções, né? Aí não faz sentido. Mas eu acho que o prazo estava até hoje, eu também não vou corrigir amanhã, então amanhã, tranquilamente, pode enviar. Viu? E aí, né? Que literalmente todos os professores resolveram enviar essa atividade tudo junto. E já vai ter outra, tá? A terceira avaliação da gente. Eu vou disponibilizar para vocês hoje. E aí vocês vão ter até a próxima semana. Professor, só uma pergunta aqui. Eu acho que foi explicado na aula passada. Como é que são 3 avaliações para a nota da N1, é? 3 da N1. Porque o instituto é assim, ele divide o período em 2 etapas, N1 e N2, né? Aí, para cada período, você precisa de pelo menos 2 notas. Então nós só temos 3 provas, mas eliminando a menor, é? Não, vou fazer a média das 3. Eu dividi, assim, em 3 provas para não acumular muito conteúdo, sabe? Porque às vezes eu fazia 2 provas e o pessoal reclamava que ficava muito conteúdo para a prova. Aí eu passei a dividir em 3. Aí quando eu divido em 3, o pessoal acha que é muita prova. Aí fica sempre aquele dilema. Professor, a última prova está um pouco mais complicada, né? As coisas vão se complicando. Um pouco, você sabe. Não é, Alan? Alan? Foi tipo assim, a gente foi na primeira, né? Ele deu um gás na primeira, não sei se todo mundo tirou 10, que nessa segunda... Né? Tem que aproveitar as oportunidades. Eu não aproveitei muito bem a primeira, não. Acho que eu vou dançar, mas fazer o quê? Aí, pois é, eu acho que na primeira, boa parte tirou até nota boa. Aí nessa, vou até adiantar para vocês, né? Nessa, na verdade, o assunto é bem pequenininho mesmo, que é só volume, né? Você vai praticamente aplicar 2 fórmulas e calcular a integral, né? Às vezes, vocês podem ter um pouco de dificuldade de visão para poder enxergar, né? As figuras. Mas talvez nem isso seja necessário para fazer a prova mesmo. Obrigada, Deus! Obrigada, Jesus. Jesus é bom o tempo todo. Obrigada. Se você... Calma, saudade. Se você... Calma, saudade, eu tô realmente precisando de um chá de camomila nesse exato momento, que é tanta coisa em cima de mim que meus neurônios estão tudo indo embora. Tipo, ui. Zenade, deixa de tomar energético, rapaz. É que energético que eu tô quase fazendo café pra me passar a noite todinha acordada fazendo tarefa.
Nós vendemos, viu? Sim, pessoal. Então, aí a prova. Não precisa trazer a garrafa aí. Então, a prova eu vou disponibilizar para Café virtual. Agora vamos deixar o professor falar. falar um pouco. Pô, deixa ele falar. Senão eu vou colocar todo mundo aí no mundo. E eu não quero. Aí, bem, e aí a prova eu vou disponibilizar para vocês, tá? Essa prova vai estar mais tranquila do que a segunda, né? Então, bem, vocês vão poder olhar a prova a partir das 10 horas, que eu vou colocar para vocês. Então, vai ser o seguinte, nessa prova, são 3 questões, cada questão tem 2 itens, ou seja, a prova tem 6 itens, tá? Aí, vocês vão poder escolher 4 itens, tá? Então, vocês têm um poder de escolha aí nas questões. São 6 itens, cada item vale 2,5, então vocês vão escolher, né, as que vocês acham que vocês têm mais afinidade para resolver, e aí escolhem 4, tá? E também pode ser feito em dupla, tá? Então, uma colher de chá para vocês. Então, de 6, vocês vão poder escolher 4 questões, e vocês podem fazer também a prova em dupla, tá? Aí vai estar disponível para todo mundo lá, 10 horas. Vai estar disponível lá no Classroom. E aí, quem for as duplas, né, basta que um envie a atividade, tá? Aí coloca o nome na atividade, coloca o nome das 2 pessoas. Recomendo que também coloque lá, na hora que enviar, também coloque no comentário particular, né? Fiz em dupla, a dupla é fulano e cicrano, né? Coloque os 2 nomes, tá? Então, basta que um envie a prova, tá bom? E aí, o assunto é pequenininho, tá? Vocês viram, foi um assunto de basicamente uma aula, né? E praticamente aplicar 2 fórmulas. Dá para ter uma visão geométrica e também dá para, se você entender bem a fórmula, você também consegue fazer. Bem? Tá, então acho que agora a gente pode começar, já passaram 10 minutos. Deixa eu tirar essa tela daqui. Professor, Oi. pode me tirar uma dúvida? Só Sim. uma dúvida pessoal. Essa sua foto do perfil, essa é uma igreja? Não, não. É uma universidade. Mas no Brasil não, né? Não, não. Mas onde é? É na Espanha. Ou é na Espanha? Sim. Não. Que quando eu estava no doutorado, aí eu fui passar uns meses lá para estudar um pouco, e aí foi um dos momentos de passeio, deu para tirar essa foto. Na Universidade de Sevilha. Bem, deixa eu botar aqui para apresentar. Deixa eu colocar logo. Então, bem, aqui o nosso objetivo, né, é a gente estar trabalhando a lista. Eu coloquei para vocês. Eu acredito que vocês não tiveram muito tempo de trabalhar a lista, né? Porque ainda tinha prova, tá tudo muito corrido. Acredito eu que vocês não tiveram muito tempo, né? Alguém conseguiu trabalhar essa lista, por curiosidade? Professor, não deu para dar uma olhada não, tava cheio de tarefas, ainda tem a avaliação de metodologia, trabalhos de circuito, prova de lógica, tarefa tem uma prova também de linguagem de programação 1, que a gente não está entendendo o que o enunciado está pedindo. Certo, então, como eu esperava, não deu muito tempo para vocês trabalharem, né? Tá, então a gente vai com calma. Mas espero que vocês tenham visto pelo menos a aula, tá? Porque senão aí fica mais complicado. Mas bem. Professor, não menti não vi nem a aula não. Nem a aula, pessoal. Não deu para mim ver, professor, eu estava ocupado, infelizmente não deu para mim ver. Então, eu vou esquecer até de tomar remédio por causa disso. Então, bem. Então, vou ter que, antes de começar a resolver a lista, senão a gente não tem produtividade nenhuma. Vou ter que fazer pelo menos uma diagonal
mas aí vocês vão ter que olhar lá depois, tá? Certo. Então, eu preparei essa lista aqui para vocês, tá? Então, tem a aula e tem a lista para vocês trabalharem, que é essa daqui. Então, tem algumas questões, tá? São 17 questões que tem aqui na lista. Bem, então aí é para você conseguir trabalhar o conteúdo, certo? Mas bem, então, sabendo disso, tá? Vou projetar aqui o meu quadro para vocês poderem acompanhar. Aí vocês me confirmem quando vocês estiverem vendo, tá? Ok. Pronto, dá para ver, professor. Ok. Deixa eu passar aqui. Bem, tanta tela são. Então, como sempre, eu digo para vocês, eu vou estar de cabeça para baixo e olhando aqui para o quadro. Então, eu não posso ver os comentários de vocês no chat na hora que vocês colocam. Então, peço que qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Pode ligar o áudio e comentar, tá bom? Bem, deixa eu colocar aqui. Vai aparecer aí para vocês. O rabisco apareceu? Apareceu, professor. Certo. Então, o que a gente quer, basicamente o que fala na aula, né? A aula é sobre volume, certo? Então, a ideia mesmo de volume, eu acho que todo mundo já tem, tá? A ideia geométrica do que é volume, né? A noção de volume você já tem. Então, não vou me aprofundar nisso. E o que a gente vai querer nessa aula? Bem, a gente vai querer fazer cálculos de objetos volumétricos, tá? Porque até agora, o que a gente fez, né? A gente calculou áreas. Áreas é uma coisa em dimensão 2, né? É algo plano, é só uma área. A partir de agora, a gente vai estar interessado em estudar volume, que já são objetos tridimensionais. Já tem altura, comprimento e altura, comprimento e largura, né? É um objeto tridimensional. Bem, e aí a gente pode estar interessado em calcular o volume, né? Que é, como se diz, como se fosse o tamanho, né? A área que o espaço ocupado por ele, por esse objeto. Então, e aí a nossa ferramenta para calcular, né, isso daí é justamente integral. A gente vai utilizar a integral para calcular isso daí. Bem, como a gente está num nível inicial de estudo, né, de cálculo, a gente vai estar estudando ainda os objetos mais simples, tá? Se vocês tivessem mais disciplinas de cálculo, aí vocês iriam estudar objetos mais complicados, mas a gente vai trabalhar os mais simples, tá? Então, bem, qual é a ideia? Só a ideia. Então, vamos imaginar o seguinte. Por exemplo, se você tem uma pirâmide, tá? Uma pirâmide. Então, aqui vocês vão ter que perdoar a minha habilidade artística. Tá? Que nada, professor. Você tá igual o Mangaká. Deixa eu ver aqui. Certo? Então, imagina que ali você tem aqui a base, né? Você tem aqui a base e você tem aqui as faces laterais, tá? Depois você tem as faces laterais. Bem, aí vocês vão ter que forçar a mente de vocês para enxergar uma pirâmide. Eu desenhei ela de lado aí, tá? Bem, e aí como que você faz para você tentar imaginar, para calcular uma área de um objeto desse modo, tá? Bem, então qual vai ser a ideia? A ideia é a seguinte, é você fazer um corte, tá? É você fazer um corte. Se você coloca essa pirâmide de lado e você faz um corte nela, tá? Você faz um corte, digamos que você passa um corte mesmo bem aqui, tá? Você vai fazer um corte. Qual é a figura que vai gerar na hora que você cortar, né? Bem, a figura que vai estar sendo gerada, aqui, no caso do meu desenho, não vai aparecer, né? Mas talvez vocês consigam enxergar que seria um quadrado, né? Já que a base aqui, ó, essa base é um quadrado, né?
Então, seria um quadrado lá também. Então, qual é a ideia que a gente tem? Bem, se em cada ponto que eu faço um corte me gera um quadrado, então, o meu volume é como se fosse a soma de todas as áreas, tá? Então, o que é que a gente diz? Como é que a gente escreve? A gente faz o seguinte, de modo geral, então, se você olha a sua pirâmide de lado, tá? Vou olhar ela de lado. De lado, ela é um retângulo, certo? Não sei se vocês concordam comigo. De lado, essa sua pirâmide, ela é um retângulo. Então, se você Concordo, coloca... não. Hã? Não era não era um triângulo, não, professor, se eu olhar nessa. Você tem uma pirâmide, certo? Aí se você olha só a lateral dela, você enxerga um triângulo. Não, exatamente, você tinha falado um retângulo. Ah, tá. É porque eu falei um retângulo e desenhei um triângulo. Então, se você olha só a lateral, você vê um retângulo, certo? Mas aí você enxerga aqui perdão, o triângulo, mas você sabe que a imagem é tridimensional. Então, a gente meio que consegue desenhar aqui no plano. Bem, o que é que você faz? Então, bem, quando eu pego, aqui digamos que eu estou entre A e B, né? Sempre a gente está fazendo esse tipo de coisa. Tá? Então, o que é que eu faço? Bem, aqui eu tenho um ponto X, tá? Tem um ponto X. Então, o que é que eu faço? Aqui, quando eu faço um corte, né? Se eu faço um corte aqui, na altura do X, tá? Se eu faço esse corte, então, eu vou estar cortando aqui a minha pirâmide. E aí, na verdade, né? O corte vai estar acontecendo nessa figura aqui, né? O corte vai estar acontecendo nessa figura aqui, ó. Tá? Então, é o seguinte, eu posso estar enxergando como se fosse uma função, tá? Para cada x que eu escolho, eu faço o corte, e aqui eu vou ter uma área de x, tá? Uma área de x. Então, o que que acontece? Para que eu consiga calcular o volume, o que é que eu vou fazer? Professor, Oi. Então a ideia principal no caso, é uma derivada de uma derivada. De uma derivada. Não. Quase que fosse. Não, eu vou estar enxergando o seguinte, eu vou estar enxergando o volume como soma de áreas. Não, exato. Aí a área, a gente não calculou com a derivada, aí vai ser uma soma, que é meio Não, que uma derivada. A área a gente calcula com integral, né? Isso, integral, é porque eu tô. É um integral de uma outra integral. Integral de integrais. Isso. Só que aqui, no caso, a gente não vai usar o que seria a segunda integral, a gente vai estar chamando só de A de x, certo? B, A de x. Ok? Que é justamente o que você disse, né? A integral da integral. Por que você falou isso, né? Porque para calcular essa área aqui, geralmente a gente estaria usando um integral, tá? Só que, como eu falei no início, a gente vai estar trabalhando com os casos mais simples. E quais os casos mais simples? Por exemplo, aqui, né? Essa minha área aqui é um quadrado. Eu preciso de integral para calcular a área do quadrado? Não, né? Então, essa daqui, ó, a gente vai estar pegando casos mais simples, geralmente quadrados, retângulos e círculos, tá? Então, esse daqui a gente vai estar pegando áreas que sejam mais simples. Vocês podem imaginar isso daqui, tudo que eu estou falando, como se fosse uma pilha de papel, certo? Como se fosse uma pilha de papel. Então, para você calcular uma pilha de papel, né? Geralmente você tem, se eu coloco aqui uma pilha de papel, né? Uma pilha de papel. Então aqui tudo, ó, é papel, certo? É papel aqui. Eu fiz uma pilha. Então o que é que você faz? Nessa pilha de papel, você, digamos, você já sabe a área do papel, né? Você já sabe a largura e o comprimento. Então, quando você faz cortes agora, nesse sentido, ó, quando você faz cortes nessa pilha desse modo, né?
você faz um corte desse modo, então você vai estar cortando aqui, certo? E esse corte vai lhe gerar somente um retângulo, tá? É como se fosse, o corte fosse uma das folhas desse seu monte, né? Dessa sua pilha fosse apenas uma delas. Então, como que você faz, né? No final das contas, é como se você estivesse olhando, para eu conseguir esse volume aí, para obter esse volume aí, eu tenho que pegar, tá? Eu vou integrar, digamos que essa pilha, ela tem altura H, certo? Ela tem altura H. Ela tem altura H. Então, eu vou integrar de 0 a H, porque é como se eu estivesse colocando no plano cartesiano, tá? E aí, a área de x dx, tá? Onde a área de x é a área de cada folhinha dessa, tá? A área de cada folha dessa. Só que a área, né, não depende de x, né? Porque independente de onde eu faço o corte, as folhas são todas iguais, elas têm a mesma área, digamos que eu já conheço. Então, na verdade, a de x aí é constante. Então, essa minha integral aqui é só a área vezes, né? Peraí, perdão. Então, isso daqui vai ficar, na verdade, a integral de 0 h de a dx. Por quê? Foi o que você fez na última linha, né? Foi o que você fez. Bem, o que eu fiz foi... Vocês conseguem ver quando eu passo aí o mouse? Conseguem não, né? Dá para ver sim, professor. Aqui. Uma bolinhazinha vermelha. Ah, certo. Então, aqui, ó. Aqui a de x está dizendo que a de x era uma função que dependia de x. Como eu observei que não tem... não depende de x, né? Não depende aqui do ponto que eu faço corte, esse a é constante, tá? Então, no final das contas, então, aqui é só a, que é uma constante, não depende de x. Como é uma constante, sai da integral, né? Então, vai ficar a integral de 0 a h dx. Então, é como se eu estivesse integrando do 1, né? Nem se escreve. Então, essa integral aí foi a, e a integral é h. Então, é o que já se esperava, né? O volume dessa minha pilha aí é a área da folha vezes a altura, tá? Só para vocês terem uma noção. Ok? Então, como se você estivesse calculando já o volume. É a área da base, que é a área de uma folha, né? Vezes a altura. É o que a gente já conhece. Então, essa fórmula aqui dá o que a gente já conhece. A vantagem, né? A gente viu é que isso daqui pode ser utilizado quando essa área vai variando, né? Quando eu vou variando um corte, o ponto do corte vai variando a área que eu vou obter, a área de corte, tá? Bem. E aí, a gente está interessado em alguns casos particulares, que são, que a gente chama, então bem, deixa eu só registrar, né? Então, o volume, tá? Quando eu tenho um certo objeto, então vou colocar aqui, tem um negócio que é muito ruim de desenhar. Na aula eu fiz até umas animações para vocês poderem enxergar as coisas, mas bem. Quando eu tenho um objeto, vou até colocar assim. Como que eu faço? Vou colocar assim. Tá? Fazer minha pirâmide deitada. Tem um negócio. Viu, pessoal? É nesse momento que a gente tinha que ter prestado atenção nas aulas de arte. Aí, bem, então você tem isso. Para você calcular, tá? Você tem uma área aqui. Aí você viu que a gente fez um corte no ponto X. Então, o volume desse objeto, né? Sempre ele vai ser dado pela variação aqui de A até B, certo? E aí você vai estar somando as áreas de corte, tá? Então, quando você faz o corte, você vai obter uma certa área aqui, que é A de X. Esse A de X aqui você vai ter que calcular, mas qual é a ideia, né? O volume é a soma das áreas, tá? Que você vai estar obtendo, ok? Então, a expressão geral é essa daqui, tá? Essa daqui é a expressão geral do volume. Bem, a gente vai estar interessado em algumas situações particulares.
Que situações particulares são essas? É a situação onde os sólidos, eles são objetos de revolução. O que é isso? Eles estão revoltados? Não. Quando eles são dados pela rotação de uma certa curva, tá? Por exemplo, você está aqui, eu tenho essa curva aqui, certo? O que acontece? Então, na verdade, tem uma áreazinha dessa, tá? O que acontece quando você gira esse objeto, tá? Se você gira essa área aí em relação a esse eixo, você vai obter a seguinte figura, certo? Você vai obter algo desse tipo, tá? Você obtém algo desse tipo. Por exemplo, se você tivesse algo assim agora, tá? O que acontece, né? Você tem essa região... Professor, nesse caso é mais para objetos que têm forma circular em uma das faces, né? Exatamente. Isso, são objetos de revolução, que a gente chama. É que a gente pega uma certa área, né? E aí a gente está rotacionando em torno de um eixo. Esses são chamados porque, por exemplo, de revolução. Certo. É porque no caso do paralelepípedo, né? Uhum. É paralelepípedo ou é prisma? Paralelepípedo. Que tem volume. É quando ele é bicudinho. Mas vai, diga. Certo. Porque para fazer a rotação dele ia se transformar num cilindro, né? No caso, se você fizesse o corte na lateral, por causa da rotação. Aqui, ó, esses daqui que eu falei antes, eles não são de revolução, né? Não são de revolução, porque eu não tenho como obter eles girando uma curva, porque todos esses de revolução, eles vão ser arredondados, né? Eles vão ser arredondados. Esses não, tem cantos, são quadrados, né? Não são de revolução. Aí aqui, esses daqui que são os casos, é um caso interessante que a gente pode estudar e acontece muito. Então, por exemplo, esse daqui é como se eu tenho um triângulo, né? Então, quando eu rotacionar esse triângulo, o que eu vou obter, né? O que eu vou obter? Cone. Um cone, certo? Vou obter um cone, tá? Vários sólidos mesmo, importantes, por exemplo, eles são gerados dessa forma. Outro, que é muito importante, eu tenho aqui o eixo, eu tenho um semicírculo, tá? Tem um semicírculo. Então, o que acontece se eu giro esse objeto aqui, tá? O que acontece se eu giro um semicírculo aqui, né? Uma esfera. Uma esfera, tá? Quando eu rotacionar, né? Agora o desenho que vai ficar um pouco estranho, assim, mas é uma esfera, tá? É uma esfera. Então, vários objetos, eles podem ser obtidos por meio de rotação, tá? Por exemplo, uma aliança, tá? Então, uma aliança, de certo modo, ele é obtido por meio de uma rotação, tá? Você poderia pegar a diferença ali de dois círculos, pode encontrar uma aliança. Uma bola de futebol, né? Uma bola de futebol americano. Você tem isso daqui, aí você pega aqui uma parte de uma elipse, né? Por exemplo. Uma elipse seria algo mais ou menos desse tipo, né? Então, quando você gira aqui em relação a esse eixo, então, você vai encontrar algo assim, né? Tá? Você encontrar algo desse tipo, que assemelha ali a uma bola de futebol americano. Tá? Então, bem... Professor, mas nesse caso é quando eles têm um eixo de simetria, né? É quando ele tem um eixo de rotação, né? Mas basicamente com um eixo de simetria, por exemplo, para objetos que não têm uma forma muito... mas só que esse é um caso particular, né? No caso, né? É um caso particular. Casos particulares. No caso geral, é esse, né? No caso geral é esse daqui. Para descobrir A de X, pode ser fácil ou difícil, dependendo da situação, né? Uma situação simples é quando são rotações, tá? Por quê? Por que quando são rotações é mais simples? Porque a gente pode enxergar do seguinte modo. Eu tenho aqui, tá?
eixo X, eixo Y, AB, no caso geral vai ser esse. Eu tenho aqui uma curva, tá? Essa curva aqui é dada por f de x, ok? Bem, f de x, quando eu rotacionar, eu vou estar encontrando um objeto, né, que seria mais ou menos esse. Alguns softwares de geração 3D devem trabalhar com isso. Sim, na aula que eu fiz o vídeo com vocês, tem algumas animações que eu fiz na aula, tem lá, tá? Dá para ver. Tem alguns softwares que eles fazem justamente, tem algumas ferramentas que fazem esse tipo de coisa. Que é para fazer taça. Eu usei um mais matemático, pelo menos eu utilizei o GeoGebra, tá? Pelo menos para o que eu precisava passar para vocês na aula, sim. Mas deve ter outros até mais específicos, né? Como você falou. Bem, então, nesse caso aqui... bacana que é o... Sim. Tem um bacana que é o Blender. O Blender trabalha com Python. É até uma boa para quem vai seguir para a área desse coisa aí fazer, né? Tipo, fazer essas coisas para fazer um script para gerar justamente esses objetos. Uhum. E aí tem que conhecer um pouquinho conhecer bem as funções, poder trabalhar, né? Tem que ter bastante conhecimento dessa parte de geração de gráfico mesmo para poder fazer direitinho. Aqui, por exemplo, né? O que é que eu tenho? Eu tinha a figura, eu tinha só a função, né? Vou até destacar bem aqui. Eu tinha aqui a função, deixa eu ver se é isso. Não. Eu tinha aqui só a minha função, certo? Aí eu rotacionei, eu tinha só essa função aí, rotacionei e encontrei esse sólido, tá? Aí o que é que eu vou fazer, né? Bem, quando eu pegar aqui no X, tá? Estou aqui no X, certo? E vou fazer um corte, tá? Quando eu faço um corte ali, quando eu faço um corte, justamente passando pelo X, né? Fiz um corte justamente que passando ali pelo X, vocês entendem, né? Estou passando um plano ali. Aí, eu posso gerar justamente essa figurazinha aqui, tá? Ó. O corte vai ser esse. E sempre, né, vocês podem olhar que é um círculo. Como o meu objeto foi obtido por rotação, ele é um círculo, tá? Então, quem é a área, né? Quem é esse AX aqui, né? Quem é o AX ali, que é aquela área daquela seção, né? Que a gente chama de seção. Quem é a área dessa seção? Então vai ser, no caso, vai ser o valor da função f de x ao quadrado, né? Justamente, como é um círculo, a gente já sabe, né? A área do círculo é π r ao quadrado, né? Então vai ser π. Quem é r, né? R é justamente a minha função, ó. Tá? O raio aqui é dado por f de x. Então, no lugar do r ao quadrado, né? Na verdade, vai ser π f de x ao quadrado. Então, o volume de um objeto de revolução não é a integral de AB da A de x, dx, né? Só que, nesse caso, quando o objeto é de revolução, A de x, né, é justamente π f ao quadrado. Então, acaba que aqui, ó, né, eu posso, se eu quiser até, vai ficar π f ao quadrado de x. Então, eu tenho essa expressão, tá? Então, isso, no caso, pode até tirar o π, né? Porque é uma constante, pode até tirar né? o π, que é uma constante, né? A gente pode até botar π aqui fora. Então, no caso de um sólido de revolução, né? Onde eu estou revolucionando ali a minha função f, eu tenho essa expressão aqui. Então, o volume é dado por π vezes a integral de AB da minha função ao quadrado.
tá? Então, eu tenho isso daí. E com isso eu consigo calcular Professor, o volume. Oi. aí no caso eu faço o cálculo da integral da mesma forma que a gente estava fazendo pelo teorema fundamental, Aí aqui, né? Utilizando a primitiva. Aí você vai utilizar os argumentos que lhe forem devidos, né? Você vai se deparar em um integral. Pode ser um integral fácil, pode ser um integral difícil, pode ser mais ou menos, né? Não, mas no caso eu utilizaria o teorema fundamental com a primitiva, né? De f de b menos a f de a. Substituição, tudo que tiver ao seu alcance, aí você vai utilizar para resolver a integral. Se for uma mais simples, você já consegue. Se for mais complicada, né? Mas você vai tentar resolver. Então, no caso, seria uma expansão por exemplo, eu pego a noção de integral para aplicar para o volume. É quase que fosse uma. Na verdade, é uma aplicação. É uma aplicação de integral. Isso. É aplicação. É uma aplicação. Certo? Porque aí legal. Você. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo que não seja difícil, tá? Eu não sei nem se eu fiz isso na aula, mas, por exemplo, professor, oi. No caso o eixo do X, eu vou pegar no meio do, por exemplo, a pirâmide que você fez anteriormente, né? Sim. Nós temos duas funções, né, para poder calcular a área, né? Volte aí na figura da pirâmide, só para poder visualizar aqui. Pronto, no caso da pirâmide, eu tenho duas funções. Eu tenho essa função que está embaixo e tem a função em cima, né? A diferença entre as duas funções vai me dar o lado do quadrado, né? Isso. Aí, no caso aí, seria a função de cima menos a função de baixo ao quadrado. Aí seria a integral de A a B da função de cima menos a função de baixo. Ao quadrado. Isso porque você vê o quê, né? Você está chamando de função de cima essa, não é isso? A função de baixo é essa. Aí você vê que a diferença está dando justamente o lado do quadrado, né? Aí, como a área, né? A área do quadrado é o lado ao quadrado, né? Então, ficaria a função de cima menos a de baixo ao quadrado, né? Só que isso está muito particular do fato daqui eu ter um quadrado na secção, né? Mas justamente, você entendeu a ideia, tá? Então, cada situação vai ter um modo de você encontrar esse A de X. Então, o grande desafio, o primeiro desafio que se tem que enfrentar para calcular esse tipo de problema é identificar qual a fórmula geométrica que vai ter como corte, né? Aí podem ter casos muito complicados, certo? Pode ter casos muito complicados. Aí a gente vai se restringir aos mais simples, quando aqui for quadrados e triângulos, e especialmente quando for círculos, quando forem círculos, tá? Que são situações como essa daqui que eu tentei desenhar, que são dadas todas por revolução. E aí, por exemplo, no caso de revolução, a gente já consegue até simplificar para essa expressão aqui. Um que daria problema seria um tetaedro, né? Aí já tem situações bem mais complicadas. Tivesse daí, né? Ali, aquela da pirâmide era um quadrado, né? Aí já tem outros que são mais complicados. Porque o tetaedro seria composto, não seria tão fácil só de uma função da de cima menos a função de baixo. Teria que ir atrás ali da expressão que desse o corte, né? Tem umas figuras que já tem umas fórmulas que poderiam facilitar a vida, né? E quanto mais regular, melhor, né? Se ela for começar a ficar muito complicada, muito torta, já vai dificultando. Deixa eu ver aqui se na lista tem algum exemplo interessante de um caso desse tipo. Deixa eu ver. Bem, vou inventar um aqui. Eu não sei se eu fiz na aula, mas se não fiz, a gente faz agora. No caso de um cone, vocês já pararam para se perguntar? Por exemplo, quando vocês vão comprar um cone, aquele lá da Kibon, né? Sorvetezinho vem num cone e dentro vem
todo o sorvete normal, né? Esse tipo de sorvete aí só é para professor do Instituto Federal e para Zenaide. A gente compra aquele de bolinha mesmo na sorveteria, no carrinho. Também, para você calcular o volume, você vai precisar usar, de certo modo, você pode usar integral para calcular o volume. Bem, então, se você olha, né, aquele sorvete, ele vem num cone, né? Vem num cone. E aí, será que tem como você saber, mais ou menos ali, qual é o volume, né? O volume seria justamente a quantidade de sorvete que vem. Né? Tem, no caso do cone seria um sólido de revolução, né? De revolução, tá? Porque você teria a tentar enxergar função... bem, né? Basta você tentar enxergar bem como que você colocaria ele como objeto de revolução. Bem, como é que eu faço? Posso olhar aqui, ó, tá? Eu vou colocar ele deitado, tá? E vai ser justamente a revolução de um triângulo, certo? Revolução de um triângulo. Então, por exemplo, eu vou dizer que aqui é a altura dele, tá? Então, aqui é a altura, né? Professor, você está fazendo... Perdão. Porque não tá dando pra gente... Pronto, né? Então, aqui, ó, eu tenho um cone, certo? Eu tenho um cone. Então, eu vou colocar aqui no sistema coordenado, certo? E, justamente, só de um triângulo aqui, tá? Ó. Então, eu vou passar só essa reta aqui, certo? Vou passar essa reta, tá? E aí, eu vou estar chamando aqui a altura do cone, tá? E aqui, ó, esse meiozinho dele aqui, eu vou estar chamando de R, tá? Justamente fazer menção ali à parte do círculo. Então, aqui é eita, então tá bom? Então, o que acontece? Quando eu girar, né, se você olhar aqui, se você girar essa parte aqui, né, você gira isso daqui, né, isso daqui lhe dá justamente, vamos lá, vai lhe dar justamente, ó, o cone, né, vai lhe dar o cone, tá? Então, esse foi o modo que eu escolhi, né, para fazer o cone. Você poderia ter tomado de um modo diferente, né? Você poderia ter tomado o objeto para você revolucionar desse modo, né? Quando você revolucionar, aí ficava assim, né? Não importa, né? Não importa que você vai obter o cone no final das contas. Bem, e aí, então, agora, né, eu tenho essa função aqui, ó. Essa minha função f de x. Eu vou ter que descobrir ela. Então, geralmente, tem um problema aplicado. Então, o volume aí do cone vai ser integral, né? Integral de onde, né? De 0 até h. Então, é de 0 até h, certo? Π, né? Vou colocar o π aqui. F ao quadrado de x dx, tá? Bem, e agora a minha pergunta é, quem é f, né? Quem é f? Ou seja, f é só uma reta. A geratriz? Oi? Que a gente chama Seria de a geratriz? né? Que a gente chama de curva geratriz, tá? Estou tentando utilizar menos nomes técnicos. Aí, mas Eu nem exatamente. sabia o que era geratriz, cara. Aí, ó, foi a Zenaide, né? Porque a Zenade teve matemática 5. Não, é que, tipo, o professor resolveu, vamos dividir tudo em várias matemáticas? Vamos, para lascar a vida de todos eles. Aí, ó, o que acontece? Aqui essa é uma reta. Você vai ter que descobrir a equação da reta que passa nesse ponto aqui, que é o ponto 0R, é a equação da reta que passa aqui, que é o H0, ponto H0, né? Bem, então você só quer uma função que seja uma reta, então ela vai ter essa cara aqui, né? Isso daqui eu acho que todo mundo sabe, que a reta, a equação dela é do primeiro grau, tá? Bem, como corta aqui no eixo Y, justamente no R, então é porque o B é R, né? O B é R. E aí, aqui, né, o A, justamente a gente pode ver lá que tem relação com a tangente e tal, mas você poderia
descobri justamente que o H é o zero da sua função, né? Então, quando você fizesse AH mais B, que no caso é R, isso tem que ser zero, porque o H é o zero da sua função. Então, daí você descobre o A, né? O A, ele vai ser menos R sobre H. Certo? Então, no final das contas, a sua função f vai ser quem? F de x vai ser menos R sobre H, x mais R, tá? Essa vai ser a sua função. Então, o π vou colocar aqui para fora, vai ficar integral de 0 a h da função professor, hx. assim fica bem mais fácil o cálculo de corte de cone, né? Que tem alguns, né? Uns problemas, por exemplo, que não é um cone completo, como é o nome? É um tronco de cone que se chama. Isso, o tronco de cone. Olha aqui, já que você comentou. Exato, tem aquele azulzinho, dei uma olhada por cima, né? É um tronco de cone. E cai em concurso isso. Assim, em provas de vestibular, é bacana. Dá para se calcular agora de forma bem mais prática. O que está projetado para vocês agora? Deixa eu ver. Tá o Jumbolt. Tá o Jumbolt ainda. Eu tirei ele e botei ele de novo. Pronto, agora tá a sua cara. Certo. Peraí, já eu salvo vocês dessa. Peraí. Não, a gente já viu a cara do Isaac. Já foi a lista? Pronto, aí. Agora tá. O que o Wanderson está falando é dessa figura aqui, tá? É um tronco de cone, tá? Então, a diferença lá é só porque você não está completo, né? O cone não vem aqui até o final, tá? Então, ele vem só até uma parte, como se tivesse cortado aqui, né? É um tronco de cone. Então, a única coisa que vai mudar é até onde você está integrando essa curva aí, né? Lá no nosso desenho anterior, certo? Então, a ideia é a mesma, a ideia é bem parecida, tá? Você só vai ter que adaptar um pouquinho as coisas. Bem, deixa eu tirar aqui de novo. Zenádio, o Isaac tá dormindo já. Ele nem responde, não. Certo, já estou no Jamboard de novo? Estamos, professor. Certo. Então, então o que vocês vão ter que fazer é isso daqui, tá? Então aí, ó, Wanderson. Aqui você se deparou com essa integral, tá? Então, lembrando, R e H aqui são constantes, tá? Então, a única variável é x. Então, essa integral, aí você já vai resolver como você achar melhor, né? Como seja mais confortável para você. Bem, opções. Você pode desenvolver esse quadrado aqui, tá? E calcular. E você também poderia fazer uma substituição, por exemplo, chamar tudo isso daqui de y, né? E fazer o resto da conta, tá bom? Mas vamos desenvolver aqui, tá? Então, ali ficaria π, integral de 0 a h. Quando eu desenvolver, vai ficar r ao quadrado sobre h ao quadrado, x ao quadrado, fica menos, duas vezes, o primeiro pelo segundo, vai dar isso daqui, né? Mais o quadrado do segundo, certo? Dx. Ok? E aí, na hora de integrar, vai ficar π, vou olhar aqui as primitivas, né? Vai ficar r quadrado, h quadrado, vai ficar x3 sobre 3, menos duas vezes r quadrado sobre h. Lembrando, r, h, tudo isso é constante. A primitiva só do x vai ficar x2 sobre 2, e no final ele vai cancelar isso com isso, mais r ao quadrado x, avaliado aqui no h e no zero. Tá? Bem, deixa, então ali, o volume ali, né, vai dar, ok, deixa eu só pescar bem aqui, né, como foi que ficou π, deixa eu só, r ao quadrado sobre h quadrado, x3 sobre 3, menos, os dois já cancelaram, h, x2, mais r2. Só estou reescrevendo, tá? Só reescrevi a última linha que a gente tinha obtido. Quando eu avaliar no h,
né? Vai ficar π. Quando eu avaliar no H, vai ficar R quadrado 3H. Aqui vai ficar H3, né? Menos R quadrado sobre H. H2 mais R quadrado H. Quando eu fizer no zero, né? Vai ficar zero ao cubo, que dá zero, zero ao quadrado e zero. Ou seja, quando eu fizer no zero, vai dar tudo zero. Então, nesse caso aqui, eu observei que não precisa nem fazer a conta no zero, né? Vai dar zero já. Então, bem, ó, este com este vai cancelar, tá? Este com este daqui também vai cancelar. Então, vai ficar π, multiplico o que é R, 2 sobre 3, H, menos R2, H, mais R2, H. Tá bom? Então, isso daqui, ó, este com este cancela, certo? Então, tá ficando o quê? π R quadrado H sobre 3, tá? Então, ficou π R ao quadrado H sobre 3. Então, quando você pega e olha um cone desse jeito, você consegue, é só você usar essa expressão aqui, tá? Essa expressão. Então, você encontrou essa expressão para o volume, certo? E aí você resolve. Eu fiz aqui com R com H, mas geralmente você pode usar valores já, né? Aqui quantos centímetros tem um sorvete daquele? Será? Deve ter o quê? Uns 12, 10 centímetros de altura, será? Deixa eu ver. Deve ser uns 10 centímetros de altura e de raio deve ter uns 3 centímetros de raio aqui, se duvidar. Tá? Então você consegue calcular, por exemplo, o volume. E aí tem vários tipos de aplicações para isso, né? Você preferiria, por exemplo, um sorvete que tivesse o dobro da altura ou o dobro do raio? Tá? O que é que você escolheria? Um sorvete que fosse mais alto ou se ele fosse mais largo? Ele vindo no... O professor volta lá na fórmula para mim poder dar a resposta. Né? Deixa eu ver aqui. Então, eu diria largo. Não, mas depende entre a razão entre a altura e o raio, né? Você prefere um sorvete que seja mais alto ou mais largo? Professor, mas depende da razão entre a altura e o raio. Ó, só você ver. Seguinte, se eu dobrar o raio, o que acontece? Vai ficar π sobre 3, né? Se eu dobro o raio, é 2R. Então, ele vai ficar 4. Não, exato, mas, por exemplo, e se a altura for... Se eu dobrar o raio, a altura, então, o que acontece, né? Se você observar, é interessante, ó. Se você, por acaso, dobrar a altura, você, na verdade, dobrou. Se você dobrar a altura, você dobra a quantidade de sorvete, digamos, o volume. Mas se você dobra o raio, você multiplica por 4, tá? Então, se eu fosse fazer um produto onde eu chamasse mais a atenção do cliente... Você aumenta a altura. Exato, aumenta a altura e o cara fica pensando que é maior, sendo que o volume é... Sendo que, na verdade, você não aumentou, né? Tanto quanto você aumentaria o que poderia ser feito, por exemplo, em garrafas de refrigerante, de coisa, onde você alonga muito, né? Isso, você alonga para visão. É igual o Cup Noodles, né? Que é aquele miojo de copo, onde você coloca água quente. Se você for perceber, o miojo é só um pouquinho da faixa, porém ele é colocado lá em cima, daqui dá a impressão que o copo é completo. Sim. Então, esse tipo de coisa, né, é onde você utiliza bastante, é engraçado. Então, só para vocês verem aí um pouco disso. Bem, então aqui eu fiz um exemplo, tá? E aí, já que a gente está fazendo quase uma revisão da aula, tem outra técnica também que você consegue utilizar, tá? Que é o que a gente chama de cascas cilíndricas, tá bom? Cascas cilíndricas. Bem, o que foi que a gente fez basicamente no caso lá anterior, né?
eu tinha o seguinte. Eu vou colocar em pé, tá? Vou colocar em pé. Como é que eu faço um desenho que depois fique bom para vocês? Só um instante, deixa eu pensar aqui. Professor, se fosse casca cilindra, seria como se eu pegasse vários pequenos cilindros e fosse empilhando um em cima do outro? Não, não. Não é assim. É assim, ó. Quando a gente tava... Foi o que a gente fez no exemplo anterior, né? A gente pegou, fez, né, um corte aqui, não foi? A gente fez um corte e gerou aqui essa secção aqui. E aí, conforme a gente subia e descia, né? Conforme a gente sobe e desce esse plano que está cortando, a gente vai gerando figuras lá, né? E somou essas áreas e encontrou o volume. Esse é um modo. O outro modo é você desenrolar, tá? Um exemplo que vocês podem imaginar, vocês podem querer achar graça, mas é como se vocês estivessem, por exemplo, com... pronto, vou fazer outro desenho. É como se vocês, aqui, no caso do... você tivesse mesmo com... aqui, certo? O que é que a gente fez? A gente passou tipo quando a gente faz com a cartolina, né? Peraí, a gente passou aqui o plano, não foi? Fez a secção aqui e olhou a área desse círculo, tá? Outro modo de você olhar é você imaginar esse desenho, esse cilindro aqui, tá? Como se fosse um papel higiênico, tá? Um rolo de papel higiênico. Então, o que é que acontece? Você pode ir desenrolando, tá? Você pode ir desenrolando esse papel. Então, você pode olhar vários cones que tem aqui dentro, tá? Por exemplo, eu posso olhar cones aqui dentro. É como se você estivesse desenrolando ele, né? Tirando as cascas dele. Imagina também, esse nome também vem por causa, se você imaginar árvores, tá? Não tem árvores que elas crescem em vários anéis, né? Elas, em vários anéis, então é como se você tirasse uma casca, tá? Outra casca, outra casca, outra casca, certo? Então, é como se você fosse descascando aquele objeto, tá? Então, é igual uma bananeira. Pronto, um exemplo, igual a bananeira, né? Então, se você quer calcular, digamos, você corta lá o tronco da bananeira, né? Você corta, aí o que é que acontece? Você, em vez de fatiar ele assim, né? Você tem um tronco aqui, em vez de você fatiar ele assim, você pode o quê? Fazer um cortezinho aqui, abrir e olhando, tirando as cascas dele, né? E abrindo e olhar a área de cada casquinha daquela. Então, você olha a área das cascas e depois soma, tá? Porque esse é mais chato de você desenhar, eu não consigo desenhar muito bem. Professor, no caso do descasque de um cilindro, vai acabar formando uma pirâmide, né? Um retângulo. Mas a figura geométrica da descascamento, ele ia gerar uma pirâmide em altura, né? Não, é porque você descasca... eu acho que eu entendi sua dúvida. É o seguinte, ó. No caso aqui da pirâmide, não, me refiro assim, a cada casca do cilindro. Por exemplo, o cilindro, esse cilindro aí, ele no plano, ele é um retângulo. Sim. Certo? Mas só que o cilindro de dentro, ele é menor de lado, assim, do retângulo. Eu entendi sua pergunta. Deixa eu só falar um instante para você ver. Ó, aqui, o que você está dizendo é o seguinte, que quando eu fizer tipo assim, eu faço um corte aqui, né? É como se fosse aquele chapeuzinho de criança, né? De aniversário, de criança, né? Aquele chapeuzinho. Quando você abre, ele fica uma figura assim, né? Você quer dizer? Né? Isso, exatamente. Você faz esse corte aqui, né? Aí quando você puxa essa ponta para cá e puxa essa ponta para cá, ele gera uma figura assim. Aí você está dizendo que fica algo desse tipo, né? Mas bem, a gente não vai fazer
não descasca ele dessa forma, tá? A gente descasca ele dessa forma. Tá? Tirando sempre objetos dessa forma, sejam circulares. Aí quando a gente corta esse objeto aqui, ó, quando a gente corta ele, que abre, né? Aí ele vai ficar algo assim. A gente faz desse modo. E aí, você entendeu a diferença? Por que que não fica algo quase triangular? Entendi. É como se fosse tirando miolos. Sim, como se fosse tirando aí cada miolo vai pegando uma altura, como se fosse igual a ideia do... vai depender da função. Igual a ideia do retângulo na integral, onde você vai diminuindo, mas ele vai ocupando um espaço abaixo da função, entendi. Certo. Olha, ó, aí qual é o caso geral, né? Vamos lá. Então, digamos que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, certo? Eu tenho aqui. Eu tenho a minha função, tá? Tenho a minha função aqui, ó. Que é a minha função f de x, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou estar pegando essa área aí e vou estar girando em relação ao eixo y, tá? Então, qual é a figura que ele vai estar me gerando? Ele vai estar gerando, ó, algo assim. Certo? Vai ser algo desse tipo, mais ou menos, que ele está gerando. Professor, que figura feia. Ficou feio mesmo. Bem, como é que eu faço para calcular, né? Eu vou tirando cascas. Então, eu vou fazendo o seguinte, ó. Eu vou escolher entre A e B, né? Eu vou escolher um ponto X, tá? Quando eu pegar esse ponto X, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar olhando... eu vou olhar... Aqui ficou ruim de... Ah, bem. Professor, no caso você vai até o menos x, é? Oi? Ele vai dar uma volta todinha, ele vai até lá o menos x, tá? Só que a gente só vai olhar entre o A e o B, porque a gente só precisa variar entre o A e o B, tá? Então, ele meio que dá essa faixa aqui, tá? Ele meio que dá essa cinta aqui, ó. Eu só não sei se vocês conseguem ver que eu pegando todas essas fitazinhas verdes lá dentro, no final das contas, quando eu pegar todas, vai estar gerando a minha figura. Lá na aula eu tenho umas figuras melhores. Quando vocês assistirem a aula, acho que vai clarear, porque as figuras lá estão melhores, tá? Que eu não estou conseguindo reproduzir com perfeição para passar a ideia. Mas bem, como que eu faço para calcular essa área aí? Essa área aí é justamente a área, vai ser uma área desse tipo, ó, tá? Vai ser uma área desse modo. Então, quando eu abrir isso daqui, ó, eu vou ter uma figura desse modo. Então, essa figurazinha em verde ali, tá? Essa figura aqui é esta. Então, eu quero calcular só essa área aqui, certo? Essa aqui é como se fosse uma fita, tá? Então, qual é essa área aqui, né? Quando eu abro, ela vai me dar uma área desse modo aí. Então, isso daqui, ela tem uma altura. Quem é essa altura? É essa daqui, ó. Tá? É f de x. Essa altura é f de x, tá? Então, essa área aqui, eu sei que é o quê? É a área. Isso daqui é um círculo, ó. Tá? É uma circunferência. Então, qual é a área disso daí, né? Então, isso daqui é a área. É essa área aqui vezes a altura. A altura eu já descobri. E quem é essa área aqui? É 2πr, tá? Onde esse raio aqui, ó, é o raio, tá? É o raio, esse raio aqui. Só que quando você olha para a sua figura, quem é o raio, né? Na verdade, a minha figura está
tá só um tanto errado, é como ela tem que vir até aqui, para o raio ser justamente o x, tá? E por enquanto esqueço isso daqui. Bem, o raio vai ser isso daqui, ó, tá? O raio é o x, tá? Quando eu estou girando, né? Preciso esquecer não. Quando eu estou girando, né? O raio, porque eu estou girando em relação ao eixo y. O eixo y é esse. Então, o raio é isso daqui, ó. Então, na verdade, o r é o x. Então, essa alturazinha aqui que eu queria, né? É f de x. E esse comprimentozinho bem aqui é 2 π r, que no caso é x, tá? Bem, e aí o meu volume, ele vai ser o quê? Né? A integral de A a B, tá? De todas as figuras dessa forma aqui, tá? Todas as figuras dessa forma, quando eu variar aqui o x de A a B. Então, isso vai ficar o quê? Base vezes altura, então é 2 πx f de x dx, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma outra fórmula, um outro modo de estar olhando esses sólidos, que é quando eu vou descascando esses sólidos, tá? Quando eu vou descascando os sólidos, e eu consigo outro modo de, outra expressão para calcular meu volume, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui, como foi que a gente fez? Ó, por exemplo, vamos olhar de novo o exemplo do cone, tá? O exemplo do cone, tá? Bem, só que agora, em vez de olhar ele assim, para facilitar a minha vida, tá? Eu vou olhar o cone de cabeça para baixo. Cone assim. Tá? Bem, e o que é que eu vou estar fazendo? Quando eu colocar ele aqui, eu vou olhar para essa curvinha aqui, tá? E eu vou estar girando ele aqui. Quando eu girar, ele vai me dar a figura do cone, certo? E aqui é a minha função que eu estou girando, ok? Bem, como que eu vou estar fazendo, né? Para poder calcular né? Como que eu vou estar fazendo? Vou poder também, nesse caso, utilizar cascas cilíndricas. Eu vou fazer por cascas cilíndricas agora. Então, para cada x aqui, o que é que eu vou olhar? Eu vou olhar a casca cilíndrica, que no caso vai ser essa. Tá? Vai ser essa daqui. Bem, aí o que é que acontece? Então, é só você lembrar daquela expressão. O volume vai ser igual a, no caso, né? Quais eram os dados que a gente tinha? A gente tinha que a altura era h, né? E aqui a gente tinha o raio r, né? A mesma coisa que a gente tinha antes. Bem, a altura é o que a gente tem aqui, né? Tá? E aqui, ó, é r, certo? Bem que é r, que é o raiozinho lá da circunferência do cone. Então, aqui eu vou integrar de onde a onde? Vou integrar de 0 até r, tá? Então, de 0 até r, tá? De quem? 2 π, né? X, f de x, dx. Novamente, eu só preciso descobrir quem é f, tá? Quem é f? F... Professor, nesse caso é para geral, os 2y, quer dizer, 2πx é para geral, né? Para essas formas que tem uma base cilíndrica, né? Quer dizer, circular, né? Quando eu olho, né? Você pode olhar como base circular, né? Mas, de modo geral, eu posso estar olhando quando eu giro em relação ao eixo Y, tá? E aí o outro, né? Você pode pensar assim também. O outro estava girando em relação ao eixo X,
tá? Certo. Fazer isso daqui. Mas aí, dependendo da figura, você pode posicionar ela como você quiser, né? O modo que for mais conveniente. Mas é um modo de você tentar raciocinar. Bem, quem é F, né? F aqui também é só a reta, né? F aqui é só essa reta aqui, tá? Então, quem é a função F? A função F de x aí, novamente, é uma reta, então é a função do primeiro grau, né? No caso, o B vai ser H, né? E aqui eu já vou colocar direto, vai ser menos H sobre Rx, certo? Essa daqui vai ser a minha função, tá? Aí vocês podem testar. O 2π, vou botar aqui fora logo, integral de 0 a R, x, que multiplica F, que é menos H sobre Rx, mais H dx. Então, vai ficar 2π. Aqui é a integral de 0 R, menos H Rx ao quadrado, mais Hx dx, igual, vai ficar 2π. Vou olhar a primitiva, vai ficar menos H sobre R, x3 sobre 3, mais H, x2 sobre 2, avaliado de 0 a R. Tá? Então, vai ficar igual 2π. Vou avaliar no R, então vai ficar menos H, R, R3 sobre 3, mais H R quadrado sobre 2. Quando avaliar no zero, você pode observar que vai estar tudo zero, né? Aqui vai ficar 0 ao cubo, 0 ao quadrado, vai dar tudo zero. Então, vai ficar só isso daqui. Tá? Então, com este, vai ficar só R ao quadrado, né? Vai ficar só R ao quadrado aqui, vai ficar 2π. Então, eu vou ter o quê, né? Menos HR quadrado sobre 2, mais HR ao quadrado sobre 2. Ah, faltou um. Aqui não é 2, aqui é 3. Né? Certo? Bem, então, aqui vai ficar o quê? Se eu tiro 2π, aqui tudo sobre 6, né? Vai ficar menos 2HR ao quadrado, e aqui vai ficar mais 3HR quadrado, tá? Tirando o MMC. Aqui, né? Aqui em cima, então, vai dar, no final das contas, está dando o quê? Vou apagar e colocar só a solução. Vai dar, tem 2HR ao quadrado, mais 3R ao quadrado, dá só HR ao quadrado. Tá? Este com este também cancela, né? Então, vai ficar só o 3 embaixo. Tá? Então, posso só escrever da π HR ao quadrado sobre 3. Que é a mesma resposta que a gente já tinha calculando pelo outro método. Tá bom? O mesmo exemplo que a gente tinha lá calculando pelo outro método. Então, Professor, é incrível, viu? Eu tenho quase certeza que lá tem uma animação também que facilita a vida da gente. Vocês me dão só um instante, deixa eu ver se está salvo aqui no meu computador ou se depois que eu subir eu apaguei. Não tenho certeza mais. Professor, só uma pergunta. Qual o prazo de entrega da avaliação, professor? Segunda. Eu botei para segunda. Ah, tá. É lançado hoje e o prazo é até segunda-feira, né? É segunda. Tá ok. Eu vou... Deixa eu ver se... Claro, né? O vídeo que eu gravei, eu acho que eu já gravei com áudio. Deixa eu ver se eu botando para vocês, se vocês conseguem ver. Vou tentar. Não vou prometer nada, não. Vou só tentar, tá? Ver se sai aqui. Mas se vocês não conseguirem ver, tá lá na aula e vocês veem depois.
Apareceu para vocês alguma coisa? Apareceu, professor. Fiz essa animação aqui, que é para a gente poder... Vocês escutam o áudio? Escutamos. Visualizar um pouco melhor a questão desse corte, tá? Como que funciona. Então, bem, aqui eu estou utilizando o GeoGebra, tá? Que é um aplicativo que a gente faz gráficos, matemáticos, entre outras coisas. Então, ó, aqui você pode ver, por exemplo, que a gente tem, aí a gente está no espaço tridimensional, né? Tem coordenada x, y, z. E aí, em rosa, a gente tem esse sólido, tá? Em rosa, a gente tem esse sólido. E aí a gente pode ver que aqui a gente tem um ponto A, aqui a gente tem um ponto B que delimitam esse sólido, ok? E aqui a gente tem o nosso ponto X, ó, que vai ser um ponto que a gente vai poder mover aqui de A, certo? Até B, ok? Então, o que que a gente vai querer fazer, né? O que que a gente estava fazendo? O que a gente estava fazendo era, pegava um plano, certo? Que passa pelo ponto X, ok? Ó. Então, conforme esse ponto se move, esse meu plano também se move. E observe que esse meu plano, ó, ele corta, tá? A minha superfície. Ele corta a minha superfície, certo? Bem, então, ao cortar essa minha superfície, ele tem uma interseção. A interseção, ó, é essa regiãozinha que está aqui destacado, ó, tá vendo? Ela vai ter uma corzinha mais avermelhada. E conforme eu vou me movendo o ponto X, essa minha interseção entre o plano e o sólido, só para deixar claro, essa parte aí, ela está mostrando, esse vídeo, ele mostra o primeiro argumento que eu mostrei para vocês, tá? Não é o de casca cilíndrica, tá bom? Ainda, tá? Esse é o primeiro modo. Vou deixar continuar aí. Ela vai também mudando, ó, ok? Certo? Então, aqui eu vou tirar o plano, que é para você poder ver melhor. Então, aí estaria só a interseção, ó. Ok? Só a interseção. Então, é só o corte, tá? Então, nesse caso, é uma circunferência, tá? Eu vou tirar aqui a minha superfície também para a gente ver só o corte, tá? Só o corte se movendo, ó. Ok? Só o corte seria essa figura. Então, observe, ó, que ele é só, né, ó. Então, aqui, ó, novamente, tá? Eu vou voltar aqui com a nossa superfície. Então, para cada X, ele gera o corte. Então, o corte, por exemplo, é um círculo, tá? Então, e a área dele é o que a gente vai estar chamando de A de X. Então, a superfície dada pelo corte é essa circunferência, tá? É essa circunferência aqui. E o A de X é a área dessa superfície, ok? Deixa eu ver se tem outro aqui. Professor, é incrível, né? Como um conceito matemático que os caras desenvolveram há um tempão atrás é tão útil. Vocês conseguem ver alguma coisa ainda? Então... Não, agora estamos vendo sua foto de perfil. Deixa eu tentar projetar aqui o outro. Esses vídeos, eu acho que eles estão no meio da aula lá. Vocês conseguiram ver agora? Estamos vendo, sim. Certo. Então, essa animação aqui é para tentar ajudar a gente a visualizar como seria essa rotação. Então, aqui eu tenho do lado esquerdo, eu tenho a minha visão em dimensão 2, tá? E aqui do lado direito, eu tenho a minha visão em dimensão 3, tá? Então, a visão que eu tenho da minha função, né? Eu tenho uma função que vai ter rotacionada, então a minha função é essa. Então, eu tenho aqui ponto A, o ponto B, certo? E aqui eu tenho a minha função. Nesse exemplo aqui, a minha função é f de x igual a x, tá? Porque essa é uma reta, ok? Então, desse lado aqui, né? É tridimensional, mas se eu quiser ter uma visão dimensional, seria exatamente isso daqui, tá? Em vermelho, eu tenho o eixo x, em verde, eu tenho o eixo y, tá? E ali, o gráfico, né, ó, da minha função f é justamente esse. E aqui, azul, é a área gerada por essa função, ok? Então, certo. Só que como aqui eu estou em dimensão 3, é incluído esse eixo azul, que é o eixo z, né?
que nos dá a sensação justamente de altura, né, de profundidade, ok? Aqui eu tenho um ângulo, ok? Esse ângulo, eu vou fazer ele se mover e ele vai dar justamente a rotação, né? A rotação que a gente quer, que a gente está interessado, é quando a gente gira totalmente, né, essa região aqui em azul. Bem, que é 360 graus, tá? Mas vamos fazer isso aos poucos, que é para a gente ter uma noção de como funciona, tá? Então, observe que aqui o ângulo, ele vai aumentando, tá? Ele vai vir aqui até o final, tá? Vai chegar a 360. Enquanto isso, essa figura, ela vai se montando aqui, tá? Então, vamos lá. Então, observa. O ângulo vai aumentando, né? E a minha figura, ó, ela vai sendo montada, tá? O meu sólido, ok? Ó, enquanto isso, eu vou movendo aqui, ó, para vocês terem ideia, tá? Então, aqui ele vai voltando, mas então você tem, ó, aqui era a solução inicial, tá? Solução inicial dessa função, e no final, né, quando você faz os 360 graus, você chega nesse sólido aqui, olha, tá vendo? Então, essa é a visão que a gente tem, certo? Então, esse mesmo exemplo aqui, eu posso utilizar para fazer outras funções. Por exemplo, se a minha função f começasse aqui do zero, né? Olha a função que eu teria gerado, né? Seria exatamente um cone aqui, certo? Então, se eu movo aqui o ponto A, né? Eu tenho só um tronco disso. Da mesma forma, se eu tenho aqui, então vai mudando lá a minha... né? Então, conforme vai mudando aqui, ó, a minha função, tá? Ó, a função que eu obtenho lá, depois da rotação, também vai mudando, claro, certo? Então, eu vou pegar aqui outra função, para a gente aproveitar e trabalhar logo. Vou trazer o ângulo aqui para zero. A função aqui que eu vou pegar agora vai ser, eu vou pegar a exponencial, tá? Exponencial de x, que é a nossa função. Então, observe, o gráfico da função exponencial, tá? É esse aqui, ok? Então, eu vou trazer até um pouco mais para cá. Então, o gráfico da minha função é esse, né? Se eu quiser ter uma visão aqui, ó, seria isso daqui o gráfico, né? Olhando de dimensão 2. Aqui eu tenho um gráfico da função exponencial e essa parte azul é a área dele, ok? Então, eu estou aqui com A é menos 1 e o B é 1. Então, vou deixar aqui inclinado, para a gente poder ver. E vou fazer novamente esse ângulo aqui, que é o ângulo que me dá a rotação, ele variar. Então, como ele variar, lá eu vou ter a figura sendo montada. Então, observe aí agora. Então, observe, né? O que vai estar sendo montado. Até que vai fechar ali totalmente. Quando chegar em 360. Tá? Então, só acelerando agora, ó. Saio do zero. Faço variar o ângulo e fecho o meu sólido em 360. Então, essa é a figura do meu sólido, certo? Ó. O que é bom que a gente consegue ter uma boa visualização, tá? E da mesma forma, ó, se eu estiver considerando uma função aqui, do menos 3, ó, observa que aquela parte vai afinando, né? Então, professor, nesse caso tem vídeo do de casca, porque o de casca seria tipo de dentro para fora, né? Sim. Ele vai montando, meio como se ele fosse desenrolando mesmo a figura, né? Como se fosse desenrolando, tirando... como se fosse uma casca de uma árvore e você fosse tirando sempre aqueles cascas... Justamente o nome é cascas cilíndricas, né? Cascas em forma de cilindro. Eu
Eu Não, tava trabalhando, eu nem eu encontrei. falo assim, é como se ele fosse montando na dimensão de 2D, como se ele fosse abrindo, né? Tipo, É, isso. É, é como se ele fosse, de certo modo, abrindo mesmo. Eu acho que, não sei se a gente tá falando a mesma língua, mas se. não, eu falo abrindo que for na visão 2D. Eu falo Aham. abrindo na visão 2D. Por exemplo, do eixo X você vai vendo ele abrindo assim, só que na 3D você vai vendo a criação do volume se expandindo assim. No caso aqui, se fosse para usar cascas cilíndricas, do jeito que eu mostrei para vocês, eu teria que colocar esse cone em pé, né? Aqui não é um cone, mas é como se fosse um funil, né? Sei lá. Mas eu teria que colocar em pé, certo? Então, eu iria olhar círculos aqui e ele vindo até aqui. Então, seria um pouco diferente. Eu acho que eu estava olhando aqui, não está aqui, tá? É, eu não sei se é porque eu não consegui fazer a animação, mas eu vou tentar fazer. Se eu não conseguir, eu vou tentar fazer e vou ver se eu coloco lá para vocês verem, tá? Deixar eu só continuar aqui, mas eu vou tentar fazer a animaçãozinha parecida com essa, usando o casco cilíndrico, tá? Vou tentar. Se aqui for algo bem grande, né? Eu já comecei a distorcer um pouquinho, questão de visualização mesmo. Mas olha aí o que acontece, né? Aquela parte aqui vai ficando bem fina. Então, se eu giro, né? É só você observar. Eu tenho essa função aqui, eu estou girando em relação a esse eixo, né? Que no caso é aqui. Girando em relação a esse eixo. Então, eu obtenho essa figura aí, tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma outra função agora. Pegar a função x ao quadrado. Ver se eu consigo. Sim, x ao quadrado. Então, se eu pegar a função x ao quadrado, né? A função x ao quadrado, o gráfico, né? Não vou pegar muito grande, porque senão pode distorcer ali. Mas o gráfico a gente sabe que o gráfico da equação de segundo grau, no caso, o x ao quadrado da equação de segundo grau, é uma parábola, tá? Então, essa parte que está aqui em vermelho. Então, já deu um spoiler aqui que eu tinha deixado, né? Mas, bem, então, a figura que você teria era essa, né? Você teria aqui a função, tá? E a parte em azul é a área, tá bem? É a área dada abaixo da parábola, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vou girar essa figura, né? Em relação a esse eixo X aqui, ó, que é o eixo em vermelho, tá? Então, vamos lá. Vou deixar esse ângulo variar e aí vai formar a figura. Certo? Então, só fazer aqui de forma mais rápida aí, ó. O ângulo de zero, vou aumentando, e ele vai formar essa figura, tá? Então, vamos dar uma volta aqui, para você poder perceber, ó. A figura é essa, tá? Os solos é esse, certo? Se eu deixasse ele um pouco em pé, ia aparecer uma ampola, né? Uma ampola. Então, Isso aí ficou parecendo aqueles pratos de bateria. conforme vai mudando a função, claro, ó, que vai mudando o sólido que eu obtenho. Então, o sólido que eu obtenho vai estar intimamente ligado à minha função e ao intervalozinho que eu estou considerando essa função, tá? Por exemplo, vou pegar aqui, vamos tentar trabalhar mais uma. Hoje zerar aqui o ângulo, tá? Vamos trabalhar aqui só mais uma. Vou pegar, por exemplo, a função seno de x mais 1.
seno de x mais 1, vou aumentar aqui, ó. Tá? Por exemplo, se eu pego nesse intervalo, ó, o comportamento da função tal, ok? Então, vai depender aqui da região que eu estou pegando a minha função, certo? Então, deixa eu deixar aqui na posição de divisão. Ok, ó. Então, se eu aumento, está ali a minha função, certo? E aí, ok? E aí, vamos mover aqui, que é para a gente poder ver a geração do nosso sólido. Então, novamente, agora eu vou deixar aí o ângulo aumentar enquanto o sólido vai ser gerado, tá? Então, só fazer aqui mais rápido, ó. Observe. Vamos deixar aqui para a gente poder dar uma volta no sólido, tá? Para você poder ver, ó. Tá vendo? Aqui, olhando desse modo, parece um cálice, né? Algo do tipo. Então, Parece o Santo Grau aí. é a visão da função. Ok? Então, claro, ó, se eu movo aqui minha função, né? Ó, vai diminuir lá o meu sólido, certo? Então, se eu movo aqui do outro lado também, ó. O pessoal, aqui sim, parece um peão também, né? Então, daí vai. Esse software, que é o GeoGebra, é muito bom, né? Tem muitas aplicações para você gerar gráficos e tudo mais. Tá? Várias outras aplicações, até onde eu estou aprendendo a mexer. Porque são várias funções, vão atualizando, né? A gente vai sempre se atualizando um pouco. Então, muito bom esse software, tá? E aí é bom que a gente consegue visualizar. Então, aqui dá para você fazer com várias funções, tá bem? Com várias funções que você consegue fazer e é bom que a gente tenta visualizar. Então, tenta imaginar, né? Essa curva, quando você gira em relação a esse eixo, você vai obter um sólido desse tipo. Tá bem? Espero que tenha ajudado a visualização de vocês, ok? Pois é, pessoal. Então, agora basicamente eu obriguei vocês a assistirem uma parte da aula, né? Bem, então, como vocês não tinham visto a aula nem tentado a lista, tive que praticamente mudar um pouco o roteiro da aula, né? A gente não fez tantas questões. Mas também não se preocupem que se vocês forem lá na aula, lá já é feito alguns exemplos, tá? Dá para desenrolar. Pessoal, mas a aula foi bem esclarecedora, viu? É melhor a gente estando assim, conversando sobre os conceitos, do que somente olhando, né? Porque surgem as perguntas, surgem as dúvidas. Às vezes o pessoal não dá para ir na quarta-feira, né? Porque é quarta ou é quinta-feira que o pessoal dá aula? Quinta, né? Às vezes não tem como a gente frequentar a quinta. Uhum. Aí é bom, assim. Assim é bem mais bacana. Gostou, foi? Eu gostei também do assunto. O assunto realmente um assunto prático. Uhum. Bacana essa visualização, essa noção de como é que sai, como é que os caras calculam a questão do volume, que é igual da derivada, né? Que a gente faz o cálculo de otimização. Sim. E tem questão de otimização diária, e é muito mais difícil você otimizar volume, né? Tem interesse de coisas mais práticas também, muito difícil. Tem bastante coisas a se fazer. Bem, então aí eu dei mais ou menos uma revisada no conteúdo. Vou tentar ver se eu consigo fazer a parte da animação para a gente ver melhor cascas cilíndricas, porque meus desenhos não serão legais, eu confesso. Mas tá aí. Então, só voltando a falar da prova, vai estar disponível para vocês daqui a pouco. Vocês podem fazer em dupla, tá? Então, tem 3 questões, mas são 6 itens. Desses 6 itens, cada um vale 2,5, então vocês escolhem 4, tá? Escolhem 4 itens. Só um da dupla precisa enviar, e aí coloca o nome dos dois, coloca também lá nos comentários, de boa.
Professor, se fizer o 6, tem ponto extra nas próximas? Não, Ah, cara. tá? Bem, é isso. Acho que por enquanto é isso. Então não deu pra gente fazer mais questões, porque a gente teve que mudar um pouquinho o foco. Mas eu acho que por hora era isso, pessoal. Tá? Então qualquer coisa se eu conseguir colocar, eu coloco lá na aula para vocês, tá? Aí vocês veem depois. Coloque em outro Tá vídeo, certo. tá bem? Pessoal, agradecemos também o Isaac por não ter desligado a luz do Piauí, viu? Mudei até de casa hoje, que é para ele não, talvez tenha faltado na minha casa, que ele acertou da outra vez. Pois, então tá, pessoal. Então pronto, tá? Então façam parte de vocês também, que dá uma estudada. Uma boa noite. O professor tá tentando se despedir. Está. Tchau. Pessoal, boa noite também, viu? Boa noite, professor. Obrigado pela aula aí, viu? Ok. Foi boa. Abraço. Valeu, boa noite a todo mundo aí. Mas e Alan, obrigado lá por ter mandado lá a resenha, viu? Tamo junto, mano. E agora é dormir.